Eu queria apenas dizer que nós não vamos negar os avanços que podem ser construídos neste momento, mas nós achamos que é preciso que a patrocinadora, que a patrocinadora não deixe de estar nos fundos de pensão. Eu digo isso porque você tem, ainda que se você substitua por um fundo a ser construído, isso não é o ideal, porque a contribuição dos participantes, ela sempre ocorreu. Então, os fundos de pensão eles existem em função dos participantes. Primeiro, porque eles existem para complementar a aposentadoria dos participantes e ele tem a contribuição paritária dos próprios participantes. Então, portanto, ele existe a partir daí. E é uma poupança extraordinária. Eu lembro muito do Gushiken, que se dedicou muito a avaliar os fundos de pensão e chegava a construir uma economia contando com a poupança que tem os fundos de pensão. Porque você tem uma captação que é mensal para que você possa despender esse recurso, ter uma aplicação em 30 anos, 35 anos, enfim, a longo prazo. E óbvio que isso é uma poupança, nós vimos aqui de R$ 1 trilhão, e ela é fundamental, inclusive, para os investimentos necessários para que o país possa ter um plano de desenvolvimento econômico. Então, é fundamental para o país, os fundos de pensão. É óbvio que os investimentos que são necessários para os projetos do próprio país, eles têm que assegurar, no mínimo, retorno atuarial, porque você não pode ter investimentos que você não tenha assegurado o retorno atuarial, porque é um cálculo atuarial. Você faz um cálculo a partir de tábuas que você constrói, enfim, que não consideram apenas a expectativa de vida, mas consideram que quando a pessoa falece, ela pode ter dependentes, ela pode ter pensionistas, enfim, com o advento do segundo, terceiro relacionamento, inclusive, é um fato que não estava posto há 30 anos atrás, que hoje é concreto, que são os filhos ainda em condição de serem considerados dependentes. Então, você tem tudo isso a ser calculado na avaliação atuarial. Mas, veja, primeiro que grande parte dos participantes eles estão sendo penalizados com equacionamento, com a complementação do risco que está posto. Estou falando da FUNCEF, da Petros, também da Postales, que não foram os participantes responsáveis por isso. E até porque você teria que alargar, inclusive, esse prazo. Então, portanto, os participantes de um fundo de pensão, pela legislação, quando há déficit continuado desses fundos, eles têm que arcar com o próprio fundo. Então, eles participam disso, os participantes. Então, o que eu quero dizer com isso? É que os participantes contribuem. E mesmo quando há déficit, e aí é um déficit que é apurado num prazo muito curto, porque quando você aplica em renda variável, você tem uma poupança que te possibilita esperar as ações subirem. Eu lembro que os fundos de pensão foram utilizados para a privatização da Vale. E tiveram o compromisso de não vender as ações da Vale por muitos anos, né? Então, ficaram com as ações da Vale. E no momento em que as ações da Vale poderiam se reverter em resultados, poderiam se representar resultados, muitas vezes se desfizeram das ações da Vale, que você pode segurar uma queda nas ações. O que eu quero dizer com isso é do volume e da importância dos fundos de pensão. Mas quando você tem o risco da retirada de patrocínio, via de regra, são das empresas que foram privatizadas. E ali, em grande medida, essas empresas foram privatizadas, empresas públicas foram privatizadas em condições extremamente vantajosas para quem comprou, para o comprador. E, além de ele ganhar, o comprador, ele ganha no que diz respeito ao valor que foram aviltados, quase todos valores muito aviltados no processo privatista. Eles ainda ganham porque eles se desfazem de uma responsabilidade que é deles. É deles, são sucessores. O Santander comprou o
Banespa. Então, é sucessor do Banespa. Tem que ter a responsabilidade. Eu lembro muito do caso da Embrater, que eu acompanhei muito de perto, porque a Embrater foi extinta. E tinha um fundo de pensão. E os participantes continuaram contribuindo, mas não tinha aporte da União, que deveria ter o aporte porque ela foi a sucessora, digamos assim, porque foi por ato dela que a empresa foi extinta. E, de repente, se esgotou a poupança, porque ela não tinha um compromisso da patrocinadora. Então, veja, não se pode ter... Eu reconheço os avanços, nós não somos contra, não deixamos, não invisibilizamos os avanços, não fazemos como os maximalistas da Europa ou da Itália, do começo do século XX, que negavam todos os avanços e os avanços não traziam o ideal. Mas nós queremos a manutenção das patrocinadoras na contribuição da aposentadoria. Por quê? Porque, primeiro, esse é contrato de trabalho. Quando você entra dentro de uma empresa, você considera as vantagens que a empresa traz. Em grande medida, as pessoas aderiam, empregados e empregadas de empresas públicas, aderiam ao fundo de pensão sem saber, de forma automática. Elas simplesmente chegavam, assinavam o seu contrato de trabalho e aderiam ao fundo de pensão, que ainda que no começo é uma coisa distante das pessoas, porque as pessoas não pensam na aposentadoria quando acabam de entrar dentro das empresas. Elas vão começar a pensar na aposentadoria quando estão mais perto de se aposentarem, ou então quando tem que ter uma aposentadoria por incapacitação e tal, enfim. Então, portanto, nós aqui precisamos primeiro assegurar que as empresas que a responsabilidade das empresas que compraram as nossas estatais com o conjunto das despesas, porque senão isso é um absoluto espólio. Não apenas do Estado, que perde as suas empresas públicas, como dos próprios trabalhadores que estão ali, que muitas vezes são demitidos, porque há sempre demissão, e a empresa simplesmente não se sente responsável por uma despesa que é dela. Aqui foi dito isso. As empresas têm a responsabilidade com a manutenção dos benefícios que foram construídos e porque foram pactuados. A pessoa decide entrar numa empresa pelo plano de saúde, pelo fundo de pensão, por uma série de benefícios, pela segurança que ela vai ter, de que, se acontecer alguma coisa, ela vai ter uma complementação da sua aposentadoria para além da aposentadoria prevista ou do teto previdenciário do regime geral. Então, portanto, a partir de tudo isso, nós temos que ter, primeiro, uma nitidez. Nós não estamos invisibilizando ou negando os avanços, mas eles são insuficientes. Nós queremos a responsabilidade das empresas que compraram as nossas empresas públicas, às vezes ganharam as nossas empresas públicas de forma absolutamente aviltante para o povo brasileiro, tem que arcar com as responsabilidades assumidas. Aqui nós falamos do direito adquirido, que está previsto na nossa própria Constituição. Não se precifica vida, não se precifica, nem se precifica direito. Portanto, não cabe aqui você estabelecer que há déficit. Não, há direitos que estão pactuados e que precisam continuar sendo assegurados. E falo isso porque ninguém pensa, Takamoto, assim, nós temos prejuízos na saúde, vamos fechar as unidades de saúde. Temos prejuízos na educação, vamos fechar as escolas. Porque não se precifica o que é direito. Direito é direito. A previdência complementar é um direito que não pode ser precificado, mas que, em verdade, faz parte do arcabouço de despesas da patrocinadora. Então, portanto, primeiro, nós estamos em luta para a manutenção dos patrocínios, ou das patrocinadoras, da participação das patrocinadoras. Nós queremos, porque, para além disso, ainda tem a tentativa de mudança de legislação, que a Eletrobras está sofrendo isso. Porque aí eu vou tirar da legislação que assegura uma participação maior dos participantes e vou entrar na outra legislação, que é de fundo privado. Não. Nós estamos falando de empresas que têm concessões.
Então, portanto, quem tem concessão tem que ficar na legislação dos fundos públicos. E mesmo as que não têm concessão ou não trabalham com concessão do Estado, elas assumiram a função que era exercida por uma entidade pública. Então, portanto, nós precisamos assegurar esses direitos. Nós reconhecemos que nós temos um outro patamar, por isso nós estamos aqui discutindo. E por isso houve, inclusive, a resolução. Porque se a realidade fosse a realidade do ano passado, nós não teríamos absolutamente nada disso. Porque eles tentaram tirar os patrocínios, inclusive da Caixa. Houve a discussão de tirar o patrocínio da FUNCEF, da Caixa sair do patrocínio da FUNCEF, do Banco do Brasil sair do patrocínio da Previ, dos Correios. E ali você teve empresas que dão lucro. A Petrobras dá lucro, o Banco do Brasil dá lucro, os Correios dão lucro, a Caixa dá lucro, o Santander dá lucro. Então, nós não estamos... As empresas todas dão lucro, as empresas. Então, portanto, nós vamos defender a manutenção da contribuição das patrocinadoras. Segundo, nós precisamos tentar aprimorar também a legislação. Acho que tem que ter uma segurança e uma trava para quando a empresa vier a ser privatizada, e que isso para mim já está absolutamente nítido. Mas se eles não respeitam, é preciso que isso fique sem nenhum tipo de dúvida. É que a gente possa aprimorar a própria legislação no que diz respeito aos direitos dos participantes. Porque, veja, se nós estamos falando de aposentados e aposentadas, nós estamos falando de pessoas que construíram as empresas. Construíram as empresas. E que, de repente, programam suas vidas por uma renda diferida, por uma renda, mesmo que seja ECD, mesmo que seja contribuição definida, mesmo que seja uma renda para o resto da vida. Nós não estamos falando aqui de uma renda transitória. Agora, por isso que eu digo, quem é que vai arcar com a parte das patrocinadoras quando as patrocinadoras saírem dos fundos e nós entrarmos nesse fundo que vai ser construído? Então, portanto, é o participante que vai bancar com a parte dele, da patrocinadora? Então, veja, é isso. Então, portanto, isso não atende, porque significa que você vai ter um outro dispêndio. Não atende, sem desmerecer o esforço que está sendo feito pela Previc. Mas, considerando a fala do ministro, que disse que nós não podemos ser punidos por envelhecermos, nós não podemos ser punidos porque vivemos muito. Porque aí a gente vive muito e a gente é punido. É punido porque não nos dão condição de sobrevivência com dignidade, ou nas mesmas condições que a vida inteira nós tivemos, desde o momento da aposentadoria. Nós estamos falando de pessoas que estão há 20 anos aposentadas, estão há 30 anos aposentadas, estão há 15 anos aposentadas, e que, de repente, essas pessoas correm o risco de não ter direito à sua aposentadoria, ou de arcar com a parte da patrocinadora. Quando houve o governo Collor, que estabeleceu a paridade de contribuição, nós vimos qual foi o impacto, porque nós tínhamos patrocinadoras que contribuíam 3-1, 8-1, enfim, e que, de repente, houve essa paridade. Então, se é paridade, primeiro nós temos que ter os participantes sendo escutados. Eu lembro da mudança do Estatuto da Previ, que foi uma mudança profunda, que os participantes votaram nela, mas não existe isso em todos os fundos. É preciso que você tenha a valorização dos participantes, decisões estruturantes a partir da consulta aos participantes, porque está dizendo respeito à vida deles, ao mesmo tempo assegurar que na privatização se mantenham os mesmos direitos, as mesmas obrigações, porque, sim, primeiro que as privatizações, via de regra, elas começam, antes da própria privatização, elas começam com a retirada de direitos, porque aí você diminui o custo com pessoas para facilitar a venda e, ao mesmo tempo, você arrefece o ânimo, ou tenta arrefecer o ânimo dos empregados e empregadas na defesa das suas próprias empresas. Não foi à toa que os Correios, antes da privatização, não houve a privatização, mas porque houve a resistência, mas na intenção de privatização perdeu 50 direitos, ou por volta disso,
nas suas negociações salariais. Porque sempre começa assim. Banco do Brasil e Caixa, eu fui presidenta dos sindicatos bancários aqui, quando havia o programa de privatização, em 1995, começou a se tirar os direitos, a arrancar, a destruir os planos de carreira, a destruir os benefícios, inclusive, quando se disse, não tem mais, para quem entra não tem mais os planos de saúde, não tem mais os planos de previdência complementar, era muito na lógica da processo de privatização. Algumas empresas foram privatizadas, precisa se assegurar os direitos dos participantes e as empresas que resistiram à privatização, que veio de várias formas, elas são empresas que não podem, que os participantes não podem mais ter receio de retirada de direitos, porque não tem mais a lógica privatista no governo federal. Pelo menos, né? Nós não estamos falando das entidades estaduais. Então, com essas resoluções, eu vou propor, Vicentinho e Reginete, que a gente possa fazer uma subcomissão para o próximo ano, que nós estamos quase que entrando em recesso, a semana que vem deve ser a última semana de funcionamento aqui da Câmara, que a gente possa fazer uma subcomissão conjunta, para que a gente possa ter trabalho, previdência, porque as comissões foram desmembradas, né? Trabalho, previdência e tal, a gente possa fazer uma comissão, uma subcomissão, que é temporária, para que a gente possa fazer todas as discussões necessárias e apresentar uma resolução acerca disso, envolvendo, inclusive, processos legislativos. Como é que a gente avança na legislação, mas não só, como é que a gente também pode avançar em outros aspectos.